Olá, meus amigos, tudo jóia? Hoje um bate-papo com o João, veio direto de Blumenau aqui para esse nosso bate-papo e a gente vai falar alguns assuntos e um deles muito importante para você que é CAC, aí, caçador principalmente, ficarem atentos aos prazos da caça. João, seja muito bem-vindo a Joinville, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Fábio, obrigado, Venera, pelo convite e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês e poder participar desse assunto que a gente gosta tanto, né? Além de armas e tudo que é envolvido nesse tema. É isso aí. E esse podcast aqui, pessoal, a gente marcou assim bem de último minuto, não foi nem de última hora, então não tem script, não tem nada. Script, é tudo. Vai ser um bate-papo mesmo. Mas são muitas dúvidas, né? São dúvidas e preocupações que a gente tem, né, João? Sim. Acho que o pessoal está deixando algumas oportunidades passarem em troca de preocupação, né? Em vez de aproveitar a oportunidade. Pelo menos é essa leitura e o que a gente falou no simpósio lá da FECASC, né? Isso. É isso mesmo, a gente... É que o que aconteceu, né? Uma propaganda muito negativa e as pessoas estão achando que agora não posso mais comprar arma, não posso mais ser caçadora, não posso mais nada. E essa obrigatoriedade de habitualidade também, aí fica aquela coisa, poxa, vou ter que ir no clube, sou obrigado aí. Então a mesma pessoa que antes vinha com prazer e dava vários disparos, hoje ela vem, né, atira bem menos do que antes, vem bem menos do que antes, por causa da questão da obrigatoriedade. Então essa propaganda negativa é que está... Sabe que isso já foi motivo de algumas reflexões, Fábio, nesse sentido, porque... Exatamente o que você falou, pô, eu vou para o clube sem ter a cobrança, é um prazer para ir lá para o clube e fazer as minhas competições, né, melhorar o teu disparo, sem a preocupação da formalidade, né, das coisas. E é perceptível que muita gente fugiu do clube, né. Claro, a gente tem alguns absurdos que já estão sendo tratados e que, graças a Deus, tem gente trabalhando. Por exemplo, eu tenho 14 calibres diferentes. Impossível fazer essa qualidade. É absurdo. Só o cara já enche a paciência só lançar a habitualidade disso, né? Então, imagina ir lá e levar as armas, fazer disparo, voltar, limpar isso tudo. Mas assim, né, para o pessoal que está aí nos ouvindo, por enquanto, né, continuem fazendo sua habitualidade, pelo menos as 8 habitualidades ali por ano. Para ser nível 1, pelo menos, né? Para ser pelo menos nível 1, até que a gente tenha alguma mudança, né, que se Deus quiser a gente vai ter uma mudança aí com relação à habitualidade por calibre, né? É isso mesmo. E só para concluir essa linha de raciocínio, não dá para entender por que o pessoal desistiu, porque, cara, continua, ignora que tem a obrigação e continua fazendo pelo prazer, né, de ir pro... Eu particularmente nunca gostei de competição, não é minha praia, eu gosto de ir lá, por exemplo, 22, coloco um alvo e eu quero saber, eu faço foto e quero saber se eu fui melhor do que a última vez que eu tive no clube. Mas, cara, não dá para deixar de fazer, né, a habitualidade. Nós temos uma regra nova e a gente tem que se adaptar a ela. É impossível cumprir? Não, não é impossível. Acho que as pessoas é que estão se preocupando demais sem entender o contexto todo. E uma coisa que é fato, né? A gente não pode cometer um crime fiscal ou um crime qualquer e dizer assim, eu não sabia que era lei. Então, assim, é a nossa obrigação de saber o que está acontecendo, quais são as regras, e aí desmistifica um pouquinho, né? Sai essa lenda de que é impossível fazer as coisas, né? A gente vai falar aqui durante o podcast sobre oportunidades e eu acho que a gente consegue sobreviver tranquilamente, mesmo sendo CAC, ou sendo lojista, ou sendo clube, se todo mundo entendeu o cenário, né? Uhum. Sim. Uma coisa que eu percebi é que, mesmo com as restrições, as pessoas não estão desistindo, né? Os novos atiradores, quem comprou arma lá em 2022, o pessoal não está vindo, poxa, Fábio, já, né, 1 ano e meio, daqui a pouco vai dar 2 anos e eu não tenho a minha arma ainda, não quero mais fazer meu CR. Não, as ligações são assim, Fábio, e aí, alguma novidade? Saiu? Alguma movimentação? É isso que a gente está ouvindo. Isso é bacana que as pessoas também entenderam que é importante a gente não desistir, né? Porém, tem aquele atirador, como eu falei antes, né, que sempre vinha atirar, ele deu uma desmotivada.
né? E é isso que a gente não pode deixar acontecer, é essa desmotivada, porque é isso que eles Isso eu não querem. consegui entender, até hoje. Quando eu converso com pessoas, com donos de clube e tal, e o pessoal diz, pô, o pessoal sumiu do clube desde que virou obrigatoriedade. Tá, mas e aí? Como é que fica na Até hora nem de faz renovar o sentido, né? CR e tal? Ok, não quero ser nível 3, se mantém no nível 1 pelo menos para não ter problema lá na renovação, porque a regra está posta. Sim. É difícil? Cara, nível 1 não é difícil. As 8 habitualidades é bem É tranquilo, tranquila, né? Eu fiz a 8 habitualidade, assim, para mim até foi engraçado, porque eu fiz um movimento exatamente o contrário. Eu estava relapso em ir para o clube, porque pelo dia a dia, com uma série de obrigações e com outras preocupações, eu não estava participando de coisas que eu gosto. Até o primeiro dia que eu fui pro clube, eu voltei todo sorridente, estava tomando uma água e rindo sozinho. E minha esposa falou, o que você está rindo aí? Você estava todo marrento para ir pro clube. Falei, pois é, nem eu lembrava que era tão gostoso, porque veio a pandemia, a gente se afastou do clube e tal. E cara, quem gosta, vá pro clube. Vai ver quanto motiva a ir pro clube. É verdade, o pessoal chega e sai todo mundo sorrindo. Não tem como, Você não tem né? como não sair sorrindo do clube de tiro. Quem gosta de atirar, né? E daí aquele amigo do lado pra zoar, aquele tiro Isso. horrível que tu fez, aquele pleito que tu já descarregou O carregador inteiro e não o bicho foi. não cai. Enfim, sempre tem motivos bacanas para rir, né? Eu não sei como é que é aqui em Joinville, mas Blumenau, por exemplo, no Blumenauense, o pessoal se reúne. Aí tem os grupos, né? O quinta-feirino, o pessoal da terça-feira, sai um jantar e tal. A galera tá montou toda uma iluminação especial para tirar trapo à noite. Trapo à noite. Trapo à noite. Falei, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês estão passando algum produto nos pratos para ficar tão visível assim? Não, a gente achou uma cor aqui que reflete legal. E, cara, pensa uma festa, fila para tirar na pedana. Pô, que bacana. Aqui Se em reinventaram. Se reinventaram. A gente não tem O clube se reinventa, né? tirar o prato, né? Mas eu tirei algumas vezes, achei legal pra caramba, mas não é muito. O nosso aqui é o contrário, é mais o indoor, o né? indoor, o IPSC. Mas aí é mais legal, tem uma coisa do indoor que é isso que é legal no tiro, né? que é tem bacana, muita porque coisa. assim, cara, não tem tempo ruim. Não. Lá no Blumenauense, por exemplo, tem modalidades. Vou falar Blumenauense porque eu sou sócio do Blumenauense, mas eu acho que é o único clube outdoor que tem em Blumenau. Tem dia, sábado, eu tava empolgado para tirar, chovendo. Falei, cara, lama, vou subir. Não vou. Aí fiquei vendo TV no clube indoor, beleza. Pego uma arma aqui, vou lá, tudo bem. Talvez tenha clube que você não consiga atirar com todas as armas, mas, cara, já dá uma brincadeira, né? Sim. Sempre. E a gente começou a conversar aqui agora, depois de conversar meia hora aqui. Temos que ir no assunto, né? É verdade. A caça. Ainda não. não? Ainda não? Ainda não. As pessoas querem saber quem é esse tal de João que está aqui com a gente. Então, João, fala um pouquinho aí pra gente o tempo que você já está nesse mundo do tiro, como começou. Rapidinho falar sobre a importação, é um grande importador de armas também. Não preciso dizer que é apaixonado por armas, né? Porque tá explícito já, mas fala um pouquinho Aí vai pra voltar gente. muito no tempo. Vai voltar só uns 42 anos. Então, eu sempre fui um apaixonado por armas, óbvio, né? E eu trabalhava com TI até 2010, toquei paralelo até 2012, e eu não aguentava mais aeroporto. E eu não conseguia atirar. Quando eu chegava no final de semana, eu estava morto. Não queria saber de ir para clube e tal, apesar que já tinha armas novamente. Eu tive um período que eu tinha armas, aí fui fazer faculdade, me desfiz de tudo, aí dá aquela estabilizada financeiramente, né? Sai da vida de estudante, consegue comprar alguma coisa, e voltei a ter armas. E aí eu ia para o clube e percebia que o pessoal tinha uma dificuldade com importação. E veja, isso foi em 2010, que tinha uma série de restrições e a gente importava. Eu comecei um trabalho fazendo importação de armas de calibre restrito na época. Então, assim, esse ciclo que a gente está vivendo, a gente já viveu várias vezes. Então, vai passar. Não é motivo para a gente desistir, né? Nada é tão ruim que... Nada é tão bom que não possa piorar, nada tão ruim que possa
Aí eu fui, Melhorar, né? aí eu montei uma empresa chamada Hunters Import e a Pro Hunters. A Hunters Import importava para o lojista e a Pro Hunters seria uma espécie de reguladora. Na época a ideia foi mais ou menos isso, de ter uma reguladora de preço para não ter abuso de preço, conseguir entregar um produto com qualidade, com preço bom. E acabou que a gente só tocou a Hunters na época. Depois, quando eu vendi minha parte, aí eu comprei a Pro Hunters e aí segui carreira solo. E aí a gente começou com importação, começou inicialmente com importação de armas para CAC, depois loja. Aí mais tarde eu criei a Cronos Import em 2013. E aí sem sociedade, né, já nessa época, para importar e vender novamente para lojista. E sim, importação de armas, né? Tranquilo. Sem burocracia. Beleza. Mas essa era a grande sacada da época, Fábio, porque eu olhava o seguinte, cara, existe um processo a ser seguido. Não tem... vamos lá, a gente falou isso em outras oportunidades. Quando existe uma regra, vamos pegar o período que não tinha o decreto, não saiu o decreto, tá, mas o que a gente vai fazer? Então tem uma regra, é fácil, é só cumprir a regra. Então a gente sabia da burocracia, entendeu o processo, e aí a área de TI ajudou bastante, porque mapeamento de processo, que era mapeou o processo e começou a fazer importação. Era burocrático e tal, mas enfim, sempre foi mais prazeroso, o prazer sempre foi maior do que o burocrático. E aí por último agora, quando a gente encerrou as atividades da 3030, que era o nome fantasia da Cronos, eu fiquei novamente só com a Pro Hunters, e aí eu resolvi participar de um projeto que não era meu na época, e depois eu acabei comprando o projeto, que é o Projeto Reduto, que é muito engraçado, porque ele nasceu de uma percepção de desorganização do setor, que vocês também perceberam, fizeram as iniciativas, mas a gente, em 2016, tentou criar uma associação de importadores no Brasil. Já começou errado porque a gente estava excluindo, mas a ideia era proteger os interesses num primeiro momento, no sentido de... O processo de cooperativismo, né? Quando você junta um segmento, você tem mais força. E a gente vê isso em vários setores e a gente não vê isso no mundo do tiro. E aí eu disse, pô, como é que a gente faz para mudar essa cultura? Porque a gente foi pego de calça curta, né, com tudo que aconteceu. E eu disse, pô, e aí? Cara, só tem uma coisa. A NRA, quando nasceu, ela não nasceu forte do jeito que ela é hoje nos Estados Unidos, ela nasceu de um primeiro passo. Eu disse, pô, a gente precisa fazer alguma coisa para educar, para levar, claro, talvez pareça pretensioso ou arrogante falar um negócio desse, mas a partir do momento que a gente tem pessoas levando informações e aculturando, assim como você fez no podcast, vários envolvimentos nesse segmento, as feiras que vocês criaram, tudo isso vai levando conhecimento, vai desmistificando as coisas para as pessoas. Ou, de repente, criar um aplicativo e tal. A ideia do aplicativo já foi alguma coisa que amadureceu, mas a ideia era criar uma comunidade onde se pudesse discutir sobre o tiro. E aí veio Então esse é o resumo do currículo. E a minha formação não tem nada a ver com isso, né? Minha formação é de TI. Bom, então a gente tem aqui um formado em TI, que hoje está no mundo do tiro. Aí o Venera já era mais na área, né? O Venera era mais na área. Já na área de segurança, na né? área de segurança, pública, mas sempre foi instrutor de armamento e tiro. Ah, instrutor, Ele né? era instrutor. Sempre lembro quando alguém comenta. Então o pessoal que está na rua aí, né, muitos deles passaram pelo Venera aí. E hoje, né, no mundo civil, a gente está aí também batalhando, empreendendo. Até foi hoje ou ontem que saiu uma portaria dos militares? Acho que foi hoje Não que foi lembro a data. publicado. Eu vi hoje, hoje pela manhã, eu vi a portaria. Né, que até isso, né? A gente está numa situação difícil e está para todo mundo, não é só para o civil, né? Para os militares também. Essa imposição que tinha saído na semana passada, a portaria de que quem estava na ativa podia ter 2 armas restritas, mas quem estava na reserva já não podia mais. Então o policial se aposentava, ia para a rua, tinha que entregar a 9mm dele para pegar uma 380, né? Então, reviram isso. Ainda ela está errada ainda, né? Porque ela cria uma diferença entre militares federais e militares estaduais. Na verdade, não tem, né? Não existe essa diferença. Ela foi criada
por essa portaria, cabeça de alguém que não pensou muito bem, né? Então isso está sendo trabalhado ainda para que não se crie essa diferença. Ou seja, os militares hoje militares federais podem adquirir 6 armas. Os militares estaduais, as polícias militares, os policiais, né, militares e os bombeiros militares podem adquirir 4. Por quê? Não existe essa diferença, né? Não existe, são todos militares. Militar é militar. Tem o militar federal, que são das Forças Armadas, e tem os militares estaduais, que são das polícias e bombeiros militares, no Rio Grande do Sul, a Brigada Militar. Mas são todos militares. Não existe 2 categorias de militar. Essa me lembra da expressão, quando eu vejo essas coisas que você acabou de resumir, eu lembro da história do jabuti na árvore. Pô, mas jabuti não sobe em árvore. Pois é. Jabuti não sobe em árvore. Então são essas coisas está errado ainda, né? Que a gente... mas, como você falou antes, a regra não está certa, tem que ser adaptada, né? Tem que ser melhorada, mas nós temos uma regra para seguir, porque até por tempo o policial não podia comprar arma. Estava sem regra. O policial estava numa situação que não podia... No limbo, né? No limbo. Como a gente passou ali 1 ano no limbo, né? Os atiradores, lojistas e tudo mais, eles também ficaram. Então, assim, o João, que está há bastante tempo nessa parte mais comercial, né? Você já viu vários altos e baixos, né? Passou por várias situações muito ruins, situações menos ruins, situações muito boas. Nós passamos, né, por um período curto, mas muito bom. Mas foi muito bom para tudo, não só para o mundo do tiro, para tudo, né? A economia toda estava... Isso foi uma coisa que, assim, todo mundo falava assim, brasileiro não gosta de arma. Como não? Será que só o mundo que eu vivo, o brasileiro é apaixonado por arma? E esse curto período que você falou, eu tenho a impressão, e aí é uma percepção minha, que nós gostamos mais de armas dos americanos. Sim. A gente gosta muito. A gente só não tinha acesso. O pessoal não só sabe. Não tinha acesso. O tiro chegou no Brasil antes do futebol. O brasileiro é apaixonado por futebol. Vamos de novo, né? Batendo a mesma coisa. Qual foi a primeira medalha do Brasil? Então, assim, nós temos uma história, principalmente nós aqui do Sul, tem uma cultura muito grande no tiro. Ali pertinho de... Colônia de italiano e alemão, né? Tem vários clubes. Aqui em Joinville nós temos clubes centenários, né? Que passaram por transição, hoje são mais tiro seta, tiro de chumbinho e tal. Mas nós temos em Brusque, que é o clube mais antigo da América Latina em funcionamento, que é o Araújo Brusque, tem 155 anos de existência. Então nós temos uma cultura armamentista que tentaram apagar, que desde lá atrás o Fernando Henrique já começou o desarmamento lá com ele, e que a gente não percebeu, né? Demorou muito para perceber, aí vieram os governos de esquerda. Então a intenção deles é desarmar. Sim. Só que o primeiro Estatuto de Desarmamento, nós não tínhamos a informação que hoje nós temos. Eu acho que uma das coisas, e aí falar com viés de TI, uma das coisas que revolucionou a nossa comunicação e a forma com que a gente... muitas vezes as pessoas dizem assim até, pô, o mundo está piorando. Não é que está piorando. A falcatrua já vem lá se olhar na Bíblia, tá escrito, tem falcatrua escrita lá de situações que ocorreram. O fato de ter uma comunicação tão rápida, por exemplo, quanto o WhatsApp, você comunica com qualquer lugar do mundo sem pagar nada, basta ter um acesso na internet, e você faz com que a informação chegue muito rápido. Então, acho que essa questão tornou muito mais evidente tudo o que a gente está vivendo, as restrições, os benefícios que a gente tinha no passado ou não, as coisas erradas que vão as melancias que vão se acomodando na carga, né? Mas o fato é a questão da informação. O melancia ali foi... Não foi nenhuma analogia. Não. Os cocos vão se ajeitando na carga. Não foi mesmo, juro que não foi. Se olhar, por exemplo, quando eu cheguei em Blumenau, eu fui para Blumenau por causa da faculdade. Eu conheci Blumenau, fui num convite de um amigo, depois voltei para uma Oktober e falei, cara, é aqui que eu quero viver minha vida, é aqui que eu quero criar meus filhos. E aí eu fui morar na Itopava Central. Esse meu amigo era dono de um Aras, ele é falecido já,
Eu fui morar na Itopava Central. E é uma região muito alemã e muito fechada. Do lado da de onde eu morava, tinha um clube de tiro Concórdia. Existe ainda o clube. Primeiro domingo, final de semana que eu tô em Blumenau, não tinha nada para fazer naquele Aras, né? Um Aras, né? Só tinha eu e um amigo de infância que morava lá, que cuidava do Aras. Falei, cara, vamos ver o que é aquela bagunça lá? Vamos. Tinha uma festa de Rei do Tiro. O Rei do Tiro, que é Rei tradicional aqui, né? Com direito a desfile. Senhorzinho de 80 e poucos anos atirando de carabina, de 22 apoiada. Isso. Extremamente tradicional. Aí as medalhas, as fotos de caça no clube. Um negócio, cara, não. Que mundo é esse? Que mundo é esse que eu não conhecia tão forte a tradição assim, porque eu vim de Concórdia, lá o descendente italiano bastante, tem alemão também, mas não é. Existe o cara que caçava, tu via o cara caçando de subsistência, aquele cara que viajava uns e outros porque era bem inacessível, ia para o Uruguai ou para a Argentina caçar perdiz. Existia no Brasil ainda porque não tinha essa burocracia, estou falando em 85, 86. Então, aí você vem eu cheguei em Blumenau em 91 e me deparei com um mundo que eu nem imaginava que era tão grande. Uhum. Então a gente tem muita tradição de tiro, sim, de arma. E vamos pegar o gancho ali da caça, então. Eu sei que a gente sabe que você é caçador aí, né? E é esse o assunto de Quase hoje, apaixonado. que a gente começa a se empolgar e foge do assunto. Vamos voltar a ele agora, que é sobre a caça. Então, antes de começar a falar sobre as regras da caça, que isso que a gente precisa passar para vocês aí, para ninguém perder os prazos, só fala um pouquinho aí os países que você já caçou, as armas que o pessoal costuma usar, se pode levar... Vai com o armamento daqui ou o armamento aluga lá fora? Como é que funciona isso? Tem muita gente que tem essa curiosidade e não tem ideia como é que funciona para caçar. Eu vou começar falando isso, dizendo que nós somos o terceiro país que mais viaja para safari internacional. Uau! Do mundo. Brasil Somos o terceiro, tá? Claro que não é uma coisa que o cara vai na internet e publica, fui caçar em tal lugar, até por causa dos mimimis, né? Mas cada país tem uma regra, geralmente tem uma conduta. Deixa eu ver se tem algum país. Acho que não tem nenhum país que eu conheço que não pode levar arma. Para Turquia, por exemplo, ele não pode emprestar arma, não pode ser um guia lá e você usar a minha arma. Você tem que ter a tua arma. Você não pode usar uma arma alugada da África, o pessoal, tem gente que leva, é fácil o processo, você não leva 5 minutos no aeroporto. Olha um cara crachá, documento, número de série da arma, está levando o número de munições apropriadas para uma caçada e o dono da fazenda vai ser o responsável pela tua arma enquanto você estiver no país dele. Você sai com uma guia dali e vai para a fazenda. Eu tive a oportunidade de Uruguai, Argentina, África, República Tcheca, Alemanha e só, acho. Uruguai eu falei, né? Esses países eu tive a oportunidade de caçar. O mais apaixonante está aqui do lado, que é uma caçada que eu sou aficionado. A África é maravilhoso, é uma natureza completamente diferente do que a gente está acostumado aqui. E se tiver oportunidade, deve ser é bacana. Pô, fui pra África. É muito legal. Eu diria o seguinte, todo mundo que tem algum viés, alguma paixão por caça, não morra sem ir pra África. Faça um favor para você mesmo. Assim, é algo completamente diferente. E uma coisa que as pessoas têm uma série de informações erradas, por exemplo, hoje tem mais animais na África, nas fazendas de caça e as fazendas que criam animais, do que há muitos anos atrás. Então, assim, a caça, ela é uma ferramenta de preservação, de manejo e preservação da caça. Então, animais que estavam extintos na África, hoje você consegue caçar e são abundantes e são protegidos. Você pega a Europa, por exemplo, o voidir, que é o mais comum, é o barato que as pessoas vão caçar, que é um pequeno cervídeo, né? Tem
tem abundante. A preservação é tão grande que assim as pessoas começam a elaborar, ficar um pouco mais experientes, e aí eles vão atrás do troféu. Esse troféu ele tem todo um cuidado para ele chegar na idade adulta, para ser um troféu, classificado como um troféu, que é o nível do tamanho de chifre e tal, aí depende de cada avaliação. Então assim, existe muita desinformação em cima disso. Uruguai, vamos pegar aqui do lado, nosso país, Uruguai, por exemplo, teve uma época, não sei como está agora, faz tempo que eu não acompanho isso, que o perdiz, o que nós chamamos aqui no Brasil de perdigão, ele estava proibido. Podia caçar codorna, podia caçar pato. Por quê? Porque tem um controle. Existe um investimento, direcionamento do dinheiro que se paga em licenças, que é aplicado em proteção, preservação. Pega Estados Unidos, vamos pegar aí, o desenvolvimento da caça nos Estados Unidos é absurdo, né? Esqueci, nos Estados Unidos também tive a oportunidade de caçar. Pega a Dallas Safari Club ou Safari Club Internacional. A grande promoção do Dallas Safari Club é o quê? Preservação. Tem 500 fundações, tem a fundação do Dowship, do Elk, tudo tem alguma fundação preocupada em pesquisa e informação para saber como está o manejo daqueles animais para preservação. Bisão, por exemplo. Bisão foi exterminado dos Estados Unidos. Hoje existem fazendas que você paga para ir caçar um bisão. Então, a documentação aqui no Brasil para sair com esse armamento ela é muito complicada? A gente consegue achar essa informação lá no Reduto, por exemplo? Tem informação, sim. Na verdade, você precisa de uma guia de caça internacional aqui no Brasil para sair com a arma e vai fazer uma documentação. Inclusive teve uma mudança nessa documentação, que é a autorização do despacho de arma de fogo para poder entrar na aeronave, despachar na aeronave, né? Então ele embala, tem alguns critérios que a arma não pode estar junto com a munição, tem que estar devidamente lacrada, mas é um processo relativamente simples. Qualquer CAC consegue ir lá e fazer a documentação sozinho pelo CIGECORP, solicitar uma guia de caça internacional. E aí sim, quando vai para um outro país, por exemplo, a África, é um formulário de 18 páginas, só que é muita informação repetida, não é difícil de... Pra você ter uma ideia, a primeira vez, quem fez essa primeira vez, eu olhei aquele formulário e meu Deus, entreguei na mão da minha secretária, ela que fez o preenchimento do formulário. Chegou lá, não tinha nada de errado, porque ele é bem didático. Argentina, por exemplo, agora dá para entrar com armas? Dá para entrar com armas. Só que é bem burocrático, tu perde um dia no processo de desembaraço, vamos dizer assim, de vistoria quando você chega. Na Argentina vale a pena alugar lá. Eu, sinceridade, fui para a Patagônia agora, não levei arma. É muito caro uma caçada aqui na América Latina? Tem para todos os bolsos, Fábio, porque o que acontece? Os americanos descobriram a América do Sul. Então, por exemplo, nós temos fazendas, inclusive um parceiro nosso que eu tive na Patagônia agora, que é Andino Hunt, eles criam em área aberta. Então, eles caçam em área aberta. E é engraçado, porque assim, eu vou lá, vou ver um animal e vou atirar. Não. Aconteceu no primeiro dia que eu cheguei lá, por exemplo, o cara disse, não, esse animal aqui não, porque olha só, olha as características genéticas dele. Ele é o único desse local aqui que está com essas características, então ele é jovem ainda, então esse animal não pode abater. Então existe Mas voltando um pouquinho, o que aconteceu? Já tem empresa americana operando na Argentina, que compraram grandes áreas, e aí tem assim, caçada de 15, 20 mil dólares, a caçada de $1.000. Então tem para todos os gostos. Que quer ter essa experiência, consegue fazer sem grandes custos. O brasileiro descobriu agora a região de Correntes. Por quê? Porque dá para ir de carro. Existe a caça do cervo axis e em alguns lugares encontra-se o antílope negro. Então tem empresas, inclusive essa é uma das funções do Reduto. Ele divulga pacotes de caça e fazendas de caça. Então a gente acaba tendo contato com esse pessoal. O pessoal está saindo do Brasil para ir caçar na Argentina, que dá
acho que 1.200 quilômetros. Então o pessoal vai de carro, junta 2, 3 amigos, vão no final de semana. O brasileiro só pode caçar no final de semana, tá? Ele não pode caçar durante a semana, então tem algumas regras. Importante não se aventurar sem uma orientação, né? Porque senão acaba cometendo um crime ambiental num país por falta de informação. E não existe alegar, eu não sabia, né? Então tem algumas regras, mas não é um bicho de sete cabeças, não. Quando a gente vai a primeira vez, a gente percebe que é bem mais simples do que se imagina. E o pessoal não tem levado arma, tá? Pela facilidade, mais rápido o acesso, né? Não se perde 2 dias. E mulher vai caçar também? Não, mais raro. É mais complicado, É impressionante. Né? Não, é impressionante como elas estão aderindo a esse mercado, tá? É impressionante. Eu tenho a esposa de um amigo que, se ela pegar no rifle primeiro, ele vai caçar. Quem vai caçar é ela. As mulheres estão gostando bastante, tá? Desse ambiente. África, bastante. A primeira vez que eu fui para a África foi uma família de um cliente nosso, com o menino de 6 anos, a menina de 13 e a mãe. Os 2 pequenos caçaram. Os 2 pequenos? Os 2 pequenos caçaram. Eu lembro que o menino, a gente tinha que segurar o rifle, ele atirou de 308, imagina um molequinho de 6 anos, para a luneta não bater no rosto dele, né? E detalhe, tá, atirou muito melhor que muito adulto. Tá no sangue, tá no DNA. Então, assim, em termos de burocracia, é difícil falar uma regra geral, mas os mais fáceis de entrar e sair com a regulamentação muito clara, Estados Unidos e África. Acho que são os mais simples de você não ter problema, né? E aqui no Brasil, além do javali, javaporco, tem mais algum outro animal que pode ser caçado? Não, a única, não é nem chamado de caça, né, de controle, a única coisa que a gente tem no Brasil, neste momento, existem algumas iniciativas, mas neste momento é o javali. O javali ou o javaporco, né? O Sus scrofa. É o único que a gente pode caçar. O processo também é simples, as pessoas complicam, é simples, não tem nada de complexo. É como se fosse fazer um cadastro de uma loja e fazer um CTF. Eu vou ter os dados, acesso o sistema de IBAMA, crio o meu login e senha e vou lá e crio o CTF, que é o certificado... Agora deu um branco. Peraí que eu vou lembrar também, a gente vai conversar. Deu um branco, Chama tanto de CTF. É Cadastro Técnico Federal. Isso, Cadastro Técnico Federal. A gente quer botar o certificado no lugar de cadastro, é isso mesmo. Mas eu acho que o mais complicado hoje na questão da caça é a questão da fazenda, né? Porque para você fazer a autorização de caça, você precisa ter uma fazenda que o dono da fazenda vai assinar para que você possa ir lá caçar, né? Aonde que os caçadores têm que procurar daí, né, uma associação, alguma coisa assim, que possa te ajudar, te encaminhar nesse processo, né? Isso que é apaixonante do Brasil, né? As pessoas, elas vão criando as soluções... Acham os caminhos. Acham os caminhos. A Associação Caça Brasil é uma dessas associações que faz essa... Eu diria que é a parte mais difícil, porque, vamos lá, eu sou um cidadão urbano, não tenho mais contato com o interior. Como é que eu acho uma fazenda? Então eu preciso ter contatos. Às vezes uma conversa numa agropecuária, comprando a ração do cachorro, o cara descobre uma fazenda que o cara tá louco para que alguém vá lá eliminar o javali. Mas o processo no Brasil é relativamente simples, né? A gente faz o CTF, faz o CR, apostila a caça a atividade de caça. Não necessariamente eu preciso ter uma arma nesse primeiro momento, eu posso ir caçar com arma branca, armadilha, ou acompanhar uma caçada, eu já estou caçando, não quer dizer que eu obrigatoriamente tenho que ter arma. Faz a autorização da fazenda no CIMAF, que ela é feita com base no CAR, que é o Cadastro de Área Agrícola, acho que é área rural, de área rural. Senão não daria, né? Essa minha sigla aqui ficou... Dá para fazer um meme. E agora tem um detalhezinho que criaram, que é coisa para inglês ver, né? Que é uma autorização reconhecida ou no Gov.br ou em cartório do dono da propriedade, dizendo, olha, pode caçar na minha terra a Fabi, o Venera e o João.
E aí isso é especificado. Então, se a pessoa fizer toda a outra documentação e não tiver isso, e for abordada, ela pode ter problemas, que vai estar ilegal, né? Vai estar irregular a situação. Mas o processo é relativamente simples. Tem um vídeo que a gente comentou lá no simpósio, a gente fez o vídeo, eu não sei se a Ellen chegou a compartilhar contigo, mas... Não, ainda não. Existe um vídeo explicando passo a passo, que até foi uma demanda que o Venera me pediu, a gente gravou a 4 mãos aí, o Rodrigo ajudou bastante também. Então lá tem bem certinho as leis, quais são as 3 leis que fundamentam Porque, assim, a caça. O processo, ele não é difícil, mas ele é chatinho. Por quê? O CTF, né, você tem que, a cada 3 meses, tem que renovar. A autorização a cada 6. Mas a renovação, Fábio... Aí você renova, você tem que fazer... Não, mas o que eu digo assim, ó, é que a pessoa tem que estar, né, nessa correria do dia a dia, que a gente não tem tempo para nada, sim. Né? Às vezes é interessante ter alguém lá, como o pessoal da Associação Caça Brasil, que ele, você esquece, tu dá o teu nome lá, o teu RG, e eles vão cuidar para ti a cada 3 meses fazer o CTF, a cada 6. Perfeito. A autorização da caça. Aí quando você faz uma nova autorização, você tem que fazer um relatório daquela caçada, se você foi, não foi caçar, como foi, tararau. Então tudo isso tem alguém que faz isso para você, facilita. A associação é extraordinária para quem vive no correria do dia a dia. Que o cara tem ele mal e porcamente consegue tirar aquele dia, finalzinho de semana para ir dar uma caçada e cuidar da burocracia e outra, né? Às vezes o cara lembrar a regrinha de como fazer o lançamento. E mais cuidar com as datas, né? Pô, são datas e datas que é 3 meses. Para ter uma ideia. O relatório é o mais chato mesmo. Se você perdeu o relatório, a data de informar o relatório de abates ou que não abateu, putz, é um saco, porque tem que... Até para o CR, né? Os CRs, se você for dar entrada hoje no CR já com atividade de caça, tem que estar com autorização. Sim. Então, no começo do ano, todos os processos foram restituídos, nós entramos com autorização. Então, com CTF e com autorização. Aí agora, nós estamos no mês 5? 6 já. Já virou. Então, agora no mês 5, já passaram 5 meses, então, quer dizer, o CTF já venceu. Aí o Exército me pediu o CTF atualizado, que aquele estava vencido. Então, é esse tipo de coisa, assim, que como eu falei, tendo alguém para ajudar nesse processo, mas tem aquelas pessoas que gostam de fazer por conta própria, né, que elas conseguem fazer, não é uma coisa que você não consiga fazer se você quiser fazer, né, desde que tenha também a fazenda ali para assinar essa autorização. Eles criaram um link muito legal que acaba sendo um ponto de concentração onde o próprio produtor rural ele vai lá e diz, cara, estou com um problema de javali, não tá sobrando nada do meu milho lá para... Eles juntam essa informação e eles vão organizando as equipes para cada local. Então, assim, além de ser divertido, porque eu vou me preocupar só com só com a parte de lazer, acaba criando novas amizades, porque eu vou num produtor, às vezes, que eu não conhecia, eu consegui uma autorização através da fazenda, e amplia-se o leque de Eu nunca fui caçar, mas que eu vejo, assim, quando o pessoal vai caçar, eles ficam lá, às vezes, o dia inteiro lá caçando, e o mais legal não é nem a caçada, né? É depois, é à noite, reúne todo mundo, aí fazem uma... Obrigada, mesmo. Produção. Aí fazem já fazem a carninha ali que caçaram e tal, e viola. Então isso eu acho, essa interação, né, bacana pra caramba. Aí eu perguntei ele da questão das mulheres, porque pra nós, o difícil não é nem a questão de, puxa, eu vou caçar. Atirar, não é isso. É mais a questão, porque mulher é mais complicado, né? Para ir no banheiro, alguma coisa assim. Então, a estrutura, né? A estrutura. Tem que ter um mínimo de estrutura. Né? E acaba, você tá no meio do mato, essa estrutura não existe. Então, tem que ser raizona mesmo para estar lá. Muito raiz, às vezes. Porque senão, né, naturalmente, né, como a gente fala, a natureza vai selecionando, né? E numa caçada, tá lá no meio do mato, é mais fácil para o homem. Não que uma mulher não possa fazer, mas que é mais fácil, mais natural, né, dos homens estarem lá. Hoje você acha algumas fazendas, por exemplo, que o cara, o próprio fato de ter muito javali, é impressionante, porque tem a região de Lages, eu não consigo entender, não sei se é por causa do pinhão ou o quê, mas a concentração de javali ali é absurda.
E aí a gente pega um animal que na Europa ele tem que cavar a neve para comer um fiapo de grama, vem para um país tropical, ele não perde um filhote. Que é o predador dele aqui no Brasil? E javali pior que coelho, né? Tá louco? Sim, uma onça parda, a nossa raro, suçuarana. Né? Cara, tem, mas é muito raro. E o javali não escolhe. Bom, eu acredito que aqui também tem. A Blumenau tem a história que eu acho que no momento vai ter caça de capivara, porque Blumenau, se você vier de madrugada, saindo de um evento mais ao norte da cidade, ou mais ao sul, que tiver que passar na região da prefeitura, às vezes elas estão do outro lado da rua, na prefeitura, e passam como se elas fossem o dono da estrada, né? Perigo de acidente, É, um né? perigo. De acidente, Já deu vários acidentes ali por causa disso, porque tem umas que são parrudas, umas né? monstras, né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai acabar tendo problema com isso. E o javali é muito pior, né? Porque o número de filhotes de uma capivara não chega nem próximo. Eu acho que a capivara deve ser 2 ou 3 no máximo. Não tenho informação, mas o javali, 8, 6 filhotes. E a procriação algumas vezes E por ó, ano, né? É. Acho que são de 3 vezes por ano, né? 4. Duas Eu acho que quando a fêmea está amamentando, ela já entra no cio novamente. Então ela já está amamentando e gestando outro ciclo. E, cara, se não tem predador, tem comida à vontade, o nosso país é um país extremamente agrícola, não tem como não ter controle, né? Então, assim, é engraçado que, se eu não me engano, eu não conheço a fundo, mas eu já ouvi bastante gente falando que em determinadas regiões da Europa, você tem um subsídio do governo por ser caçador, na compra de munição. Porque, assim, você está fazendo um favor. Teve um inverno muito rigoroso nos últimos 5 anos aí, que na região de Berlim, os javalis estavam atacando as pessoas porque eles vinham à procura do lixo. Eles atacavam as lixeiras, tinha um cheiro. Tem vídeos disso aí, né? E atacavam as pessoas. Por causa, muito no campo, muita neve, né? Essa questão até do subsídio não foi levantada há algum tempo atrás, agora, pouco tempo atrás, né, com esse novo governo aí, dos caçadores falando que em alguns países, se tem o subsídio, o apoio ao manejo, enquanto que no Brasil, né, os caçadores que fazem voluntariamente, às suas custas, esse manejo, estavam até sendo proibidos pelo IBAMA, né, que houve, né, o trancamento do manejo aí no começo de 2023, né, ficou travado todo o sistema ali, e enquanto que países aí por fora estavam apoiando, né, ou o governo ajudava ou os próprios fazendeiros, mas o subsídio do governo, né, de alguma forma. Porque não tem outra forma de controle, né? Não. Fazer com armadilha, não esquece. Vai cair o cateto, vai cair o queixado, vai cair uma série de outros animais. Isso não vai ser seletivo, vai ser isso, vão pegar outros animais. E a questão também da preservação, que o pessoal que é contra a caça fala, né, a questão da proteção dos animais e tal, e esquecem que o javali acaba destruindo outras espécies de fauna, né? O que nidifica no chão, vamos lá, os caras usam um porco na Europa para achar trufa. Por que eles usam um porco e não o cachorro? Porque tem um olfato extraordinário. Então, iambu, macuco, jaó, codorna, perdiz, tudo que nidifica no chão, ele vai achar os ovos e vai comer. E vai comer. Ele sente, ele vai sentir e vai comer. Então, assim, sem falar, não sei se vocês tiveram a oportunidade já de ver, pelo menos em vídeo, onde tem uma nascente d'água. Se tem javali, ele destrói a nascente. Por quê? Porque ele vai pisotear, ele quer se proteger dos insetos, carrapatos que pegam no corpo dele, ele se enfia na lama. Aí vai um dia, vai outro dia, acabou a nascente, acabou o olho d'água. Então, assim, ele é extremamente nocivo. E aí, se a gente olhar as questões econômicas, o javali, para nós, Santa Catarina, que nós temos, basicamente, a nossa economia agrícola é frango, suínos e bovinos. Cara, se der uma febre, voltar a ter febre aftosa aqui, fechou nossa exportação. E todo animal de casco bipartido... E o prejuízo vai ser... Pode transmitir febre aftosa.
Agora estão com problema, eu não sei se é decorrente da queimada que teve uma queimada muito forte há 1 ano, 2 na Argentina, e começou a aparecer Axis no Brasil. Aí vem os... A gente não dá para falar palavrão, né? Mas vem os especialistas. O nosso produtor Ismael depois bota o pi, tá liberado. Os especialistas de plantão, que esse é o mal da internet, né? Não é que é o mal, vamos lá, as coisas se regulamentam e daqui a pouco isso está resolvido, né? Mas assim, o cara fazer comentário dizendo que tem gente levando javali no porta-mala, o cara não conhece javali, né? Para falar uma asneira dessa. E que trouxeram Axis. Cara, é lindo o bando. Vai perto dele com aquele chifre lá para ver o que faz aqui. E então, falaram assim, que essa raça, né, que é bem violenta, inclusive, Sim. né? cara, é assim, se você vê eles brigando na época, o que eles chamam de Brahma, que é o período de acasalamento, se sai do lugar onde estão, diz assim, o quê? Então, assim, pô, tem chifres extremamente pontudos, tem potencial avançar numa pessoa e mata uma pessoa, porque aquilo ali é uma lança, né? Sim. E É um dos animais que mais matam pessoas. Um levantamento de animais que mais matam pessoas, né? Vai lá o urso, o leão, o leopardo, tal, cachorros, né? O cachorro mata gente pra caramba. E o deer, né? O viadinho lá, o cervo, tá bem alto, né? É? Muito alto. As cachorros matam 30 mil pessoas por ano, os cervos são 60 mil pessoas por ano. Mas olha só, Em acidentes, né? Em acidentes que eu digo, encontros não... as pessoas acham bonitinho, mas chega perto. Isso. Pronto. O javali também é outro... O javali é terrível. Causa... Javali eu tenho um javali com presas, é uma navalha. Ele fica roçando a presa inferior na presa superior. Vocês já tiveram a oportunidade de passar o dedo naquilo? Não. Cara, é uma navalha. Uma navalha. E ele dá aquela... né? Ele usa aquilo como ferramenta, né? Para cavar, onde a gente vê que parece que passou uma Quando ele arara. ataca, né? Ele usa esse movimento na perna, ou quem tá na Tu vê os cortes, são cortes feios, né? Então, assim, tem muito mito, e aí vem uma questão que de novo vai cair numa coisa que a gente falou agora há pouco. É educação, levar informação. Eu acho que essas iniciativas que a gente está fazendo do segmento, e a gente vê várias iniciativas, a FECAS, o teu podcast, o nível de informações, o quanto você se expõe levando informação, né, o quanto trabalha também para buscar essas informações, é que vão mudar essas coisas. As pessoas pararem de falar besteira com relação ao abate de animais, que vai extinguir ou não. Que coitadinho do javali. Cara, ok. E aí o resto de todos os outros animais que ele prejudica? Então, assim, tem muito romance e pouca prática. Eu gosto muito um cara que é extremamente apaixonado por natureza. Tu vê o cara envolvidíssimo com isso, que é o Richard Rasmussen. Ele que me perdoe se eu pronunciei o sobrenome dele errado. Mas ele fala um negócio assim, o vegano vai... Ele tem a ilusão de que ele sendo vegano, ele vai... Nada contra vegano, cada um é do jeito que quiser. Mas, vamos lá, para o alimento chegar lá na capital, quanto de querosene queimou aéreo aí nessa brincadeira? Vai tomar o leite de amêndoa dele, né? Então assim, cara, tudo tem um equilíbrio. Acho que ninguém é dono do mundo, nem dono da verdade. A gente tem que buscar cada vez mais informação e fazer como os países desenvolvidos fazem, né? Para a gente deixar de ser considerado paísinho de terceiro mundo, a gente tem que ter conhecimento. E uma informação importante que a gente tem que passar para o pessoal, questão dos prazos aí, né? São duas coisas, né? Bem lembrado. Se você tem o acervo de caçador, não tem arma nesse acervo, não pretende comprar arma nesse acervo, qual a sugestão? Que você tire esse acervo, né, tire essa atividade do seu CR, né? Por que isso? Porque na hora de renovar o CR, você vai precisar ter as autorizações, pelo menos 18 meses de autorização. Né? Não quero me desfazer dessa atividade, eu quero manter a minha atividade de caça. Quero, uma coisa que é importante as pessoas entenderem e saberem, que você pode ter 2 armas restritas no teu acervo de caça. Então, sem nível, não existe nível. Então,
Sempre tive vontade de ter uma espingarda semiautomática, agora ela virou restrita. Não vou poder ter. O que as pessoas estão falando, não Pode posso ter, ter porque é restrito. Não, você pode ter. Você tem duas opções. Ou espera chegar a nível 3 do atirador para adquirir, ou você já pode adquirir ela no acervo de caça, né? E aí que vem os prazos também, que a gente tem que deixar bem claro aqui. Agora em julho, tá voando o tempo. Agora em julho, fecha o primeiro ano aí do decreto, então nós vamos ter, né, 24 meses pela frente. Lembrando que quem tem acervo de caça tem que ter no mínimo 18 meses de autorização válida. Atividade comprovada, né? Que seria uma espécie de habitualidade. Isso. Só que muito mais branda, né? Muito mais tranquila. Então é importante as pessoas se atentarem a isso, né? Quem não fez, quem não tem nenhuma autorização ainda, corre atrás, vai atrás. Quem tem vontade de ter arma restrita, vai atrás também, porque vale a pena. Se você for calcular, sai até mais barato do que você fazer habitualidade. Com certeza, com certeza. E isso não te impede de ir no clube atirar, porque quem tem uma arma que está no acervo de caça, se ele pode ir no clube de caça e tiro atirar, pode treinar, então ele né? continua podendo ir treinar, comprando suas munições. Então tem essa vantagem aí de manter o acervo. Diria que é muito mais fácil do que o atirador, inclusive, né? E o próprio lojista, né, tem essa oportunidade de aproveitar e instruir seus clientes, né? São 2 armas de restritas e mais 4 armas de calibre permitido que são possíveis ter nesse acervo, né? Então aqui nós estamos falando de 6 armas que você pode ter, que não precisa esperar a chegar no nível 2 ou nível 3 para ter um restrito. São 600 munições por arma, né? Por calibre registrado? Não lembro de cabeça. São, acho que 1000 munições, mas eu acho que não é... Agora você tem que confirmar ali se é por calibre ou se... Eu acho que não, acho que é... Mas de qualquer forma é munição suficiente. Munição para o acervo de caça é munição suficiente. A menos que o cara é um exímio exterminador de jabalis. E também, mas eu quero treinar no clube e não tem munição suficiente. Você pode ir no clube, como você, né, sendo sócio do clube, pode utilizar as munições do clube também, que não vai tirar da tua conta ali. Né? Essa é uma coisa bem legal, eu tenho feito isso. Porque teoricamente agora todos somos nível 1, até comprovar, né? Eu tenho comprado a munição no clube. Além de ajudar o clube, né? E se ajudar, né? Porque se não tem clube, eu não tenho CR, não tenho nem... Se não tem clube, não tem local onde, né? Como justificar as habitualidades futuras ou... Sim. Para fazer manter o CR, né? É um ecossistema. Sim. E todos dependem um do outro. Isso. Então acho que a gente tem grandes oportunidades aí para manter a nossa tradição, manter o nosso esporte e se divertir bastante. Claro. E a Fábio está acabando falando, né? Para quem acha que é muito complicado, muito burocrático fazer todo o procedimento documental que o João falou ali. Ela falou da associação? Tem a Associação Caça Brasil e tanto que a FECAS, que é a Federação dos Clubes e Comércio de Armas, fez uma parceria também com a Associação Caça Brasil para facilitar. Então, quem é CAC, atirador, quem é caçador e atirador pertencente aos clubes da FECAS, procura lá a FECAS, o seu clube, que já tem essa parceria firmada com a Associação Caça Brasil. Fica mais econômico ainda. É o cara que está sem tempo e não quer se incomodar, tem um caminho. Tem um caminho, né? É isso aí. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não. A única coisa que não pode, não vai resolver nada é desculpa. Então, assim, não vamos desanimar. Né? Muito pelo contrário, agora que a gente tem que estar unido, todos nós, né? Os CACs, os lojistas, os despachantes, os donos de lojas, os importadores, é hora da união e que essa união também não fique só nos momentos ruins, né? Que depois, quando melhorar, que vai melhorar, já tivemos momentos ruins, já tivemos momentos bons, vai melhorar. A gente está vendo uma movimentação no Congresso também a nosso favor. Não está parado, não é fácil também para eles, porque tem toda uma oposição lá em cima deles. É que é um assunto, né, só, né? E tem 1 milhão de outros assuntos para cuidar, né? Então, tem a luz no fim do túnel, né? A gente pode ter esperanças quanto a isso. Então, essa fase de união, porque se a gente tivesse unido lá atrás, quando estava bom, eu acho que isso vai, no final da história, a gente vai gerar um resumo disso tudo, que foi um grande aprendizado. Pra gente, infelizmente, a gente amadurece na dor, né? É o mais comum. Então, tá aí a oportunidade. Aprende no amor, vai na dor.
É isso E aí. o Reduto, ele tá é o aplicativo que tem lá para... Ele está nas 2 lojas, na Apple e no Android, disponível para serem baixados. Desculpa, acabei de... Mas era isso aí, era para saber... ansiedade de falar. Aí o Reduto é um aplicativo pago, é gratuito, como é que é? Tem todas as modalidades. Não quero pagar nada, não tem problema nenhum. Pode assinar o Reduto, pode assinar até anônimo. Pode acessar anônimo lá sem se identificar, não tem problema nenhum. Aí eu que não paguei nada, quero entrar no Reduto, o que eu vou ter lá? Algumas informações, por exemplo, os treinamentos dos instrutores, dos IATs e alguns produtos não vão ter acesso, que são pagos. A ideia foi fomentar o setor de uma maneira geral. E aí não tem acesso a algumas promoções de lojas, mas de forma geral, a parte de entretenimento e alguns treinamentos que são de vídeos aí vai ter acesso. Tá? Essas informações que a gente está falando sobre a caça, a gente consegue ver lá? Tem um vídeo especificamente falando um resumo de tudo que a gente falou em termos de legislação aqui, ensinando um passo a passo, inclusive com o contato da federação. Inclusive nós precisamos colocar a FECASP lá dentro, né, também. Sim. Tem que ter a referência lá. A gente fala tanto e acaba esquecendo. Mas tem essas informações lá sim. E aí a gente também acaba recebendo demanda e vai produzindo conteúdo conforme essa demanda. E aí, isso aqui é um curso, algo um pouco mais especializado, aí vai ter uma mensalidade. Se eu não me engano, agora a novidade, nesse momento tem uma promoção de R$ 29,90, assinatura mensal, com acesso só não acessa o treinamento que realmente o IAT colocou lá para vender e gerar uma receita para ele. Mas acessa aí todas a parte de safari, a parte de os vídeos de caça que foram feitos, instrução sobre regulagem de luneta, é quase você é pretencioso, é quase um YouTube. Não, nas devidas proporções é uma ideia de ter uma informação um pouco mais organizada do que ter que fazer a busca no YouTube. Bacana, e não vai ter cortes lá, né? Você pode falar sobre arma, pode mostrar lá armamentos, tá tudo... pode fazer de tudo que a lei nos permite sem mimimi. Perfeito. Então, fica o convite para todos vocês aí conhecerem o Reduto, conhecer um pouquinho mais esse aplicativo, que o próprio nome já diz, né? O Reduto. É o local onde a gente pode... e tem algum espaço lá para, sei lá, uma comunidade, que as pessoas possam conversar? Tem. Se tiver, fica a dica. Olha só, tem a parte de serviço, que é um catálogo de serviços, dá um breve resuminho do Reduto. Tem um catálogo de serviço onde eu encontro clube, loja, instrutor, despachante, advogado especialista, transportadora. A ideia é ter todos os serviços ali dentro. Conforme a gente vai recebendo, a gente vai cadastrando essas empresas e pessoas prestadoras de serviço lá dentro. Tem a parte de comunidade, onde se desenvolve, eu quero falar sobre caça, eu quero falar sobre recarga. Tem geralmente um mentor para cada grupo que fomenta e que incentiva o pessoal. Tem a parte de vídeos e cursos e entretenimentos, né? Então, mesma proposta do YouTube, só que organizado para o segmento, obviamente, não que o YouTube seja desorganizado. Comunidade, eu falei, área de recomendados, onde o lojista, essa é uma dica legal, o lojista pode fazer o marketing dele de graça, ele não paga um centavo para estar lá. Lojista, clube. Tem uma série que é Conheça Seu Clube, a divulgação do que o clube tem. Tem um vídeo da Texas, vou estar lá. Perfeito, não só da Texas, de todos os parceiros da Companhia da Pólvora. E tem a parte de safaris, daí que é a oferta de safaris internacionais dos parceiros que são do Reduto. É uma espécie de certificação desses lugares, então assim, a gente só vai para o aplicativo quem a gente já teve algum contato ou que a gente tem alguma pessoa de confiança que já foi no local e certificou que aquela informação é válida. Bacana, então a gente comercializa essa parte dentro do aplicativo dessa viagem e faz um contrato. Então assim, a pessoa sai com uma garantia do Brasil de que aquilo tá legal. Bacana. Resumidamente é isso. Legal. Vocês têm mais alguma coisa aí que vocês gostariam acho que foi bem pontuar? Legal, baita bate-papo. Obrigado Bacana, pela oportunidade. Muito obrigada. Então, lembrando mais uma vez dos prazos, né? Julho agora fecha o primeiro ano, temos só 2 anos, então, e 6 meses passam voando. Você quer manter seu Quando acervo a gente vê de casa? pessoa. E não pense assim, mas eu vou chegar lá em 2026,
Aí eu penso o que fazer. Não dá mais. Não é por aí. Né? Tanto a habitualidade tem que ser dos 3 anos para o atirador. Então, agora em julho, fecha o primeiro ano da habitualidade. Quem não fez no mínimo 8, corre para o clube para fazer. Né? Porque fecha agora 20 de julho. Né? O decreto saiu dia 21, então um ano fecha dia 20 de julho. Corra para o clube, faça no mínimo 8. E quem tem acervo de caça já vai pensando aí no que fazer com essa tua atividade de caça. Ou você tira ela, ou você mantém ela, mas tem que fazer os 18 meses de autorização. Perfeito. É Baita resumo. Baita resumão aqui. Uma aula já ali. Aí, ó. Só seguir a receita. Só seguir a receita. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanharem em mais um bate-papo aqui com o Venera e com o João. E aguardo vocês para um próximo bate-papo com a Fábio. Beijo.